Paulo Vinícius e pelo Pedro Aguiar. Nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre o tema de árvore binária de busca da matéria de computação aplicada em engenharia de produção 1. O grupo é composto por mim, Matheus Cruz, pelo Matheus Bragança, pelo Matheus Gobi, pelo Paulo Vinícius e pelo Pedro Aguiar. Dentro da área da ciência de computação, uma árvore binária de busca, também conhecida como árvore binária de pesquisa, ela é entendida como uma estrutura de dados de árvore binária baseada em nós. Essa árvore está dividida da seguinte forma: tem o nó raiz e abaixo dela tem suas sub-árvores, que dentro de uma árvore binária de busca só pode ter no máximo até 2 sub-árvores ou 2 filhos, como também é chamado. Esses nós das sub-árvores são divididos em nós das sub-árvores da esquerda e da direita. Os nós da sub-árvore da esquerda possuem um valor numérico inferior ao valor do nó raiz, e os do nó da sub-árvore direita possuem um valor numérico superior ao valor do nó raiz. E para realizar a inserção dos nós na árvore binária de busca, é necessário satisfazer sempre essa propriedade. Para cada nó n da árvore, todos os valores armazenados em sua sub-árvore à esquerda são menores que o valor v armazenado em n, e todos os valores armazenados na sub-árvore à direita são maiores ou iguais a n. E aqui tem uma figura que pode exemplificar bem isso que eu acabei de falar. Aqui a gente tem o nó raiz, na sua sub-árvore à esquerda são os valores menores do que o do nó raiz, e o da sua sub-árvore à direita são os valores maiores do que o nó raiz, maiores ou iguais que o nó raiz. A árvore binária de busca ela pode ser aplicada na busca de dados armazenados em computadores, na modelagem de algoritmos, na organização de cargos ou setores nas empresas de forma hierárquica, e também na representação de um espaço de soluções. O exemplo dessa última aplicação seria no jogo de xadrez. E dentro desse tema da árvore binária, ela é dividida em alguns tópicos de acordo com sua característica. Dentre eles tem a árvore binária equilibrada, que é do tipo em que a profundidade de todas as folhas difere no máximo por 1. A vantagem de se ter uma árvore assim é que a sua aplicabilidade e a previsibilidade em termos de profundidade ao serem percorridas. Outro tópico é a árvore degenerada, que seria aquela que em todos os nós possui apenas um filho. Nesse tipo, a árvore se traduz em uma lista ligada cuja cabeça é o nó raiz. A outra árvore binária é a árvore binária ordenada, que se configura naquela em que para cada nó, a sub-árvore da esquerda e direita desse nó apenas contém, respectivamente, valores menores e maiores que o nó em questão. Um outro tópico que também é dividido nesse tema é a árvore binária cheia, que seria aquela em que se um nó tem alguma sub-árvore vazia, este nó está no último nível. Também tem a árvore binária completa, que é aquela em que se n é um nó com pelo menos uma sub-árvore vazia, então n se localiza no penúltimo ou no último nível. E por último, a árvore binária perfeita, que é um tipo de árvore binária completa cujas folhas se encontram no mesmo nível. A gente pode admitir uma árvore binária com n nós e altura h, e de acordo com essa afirmação, a complexidade dela será igual à altura da árvore OH. No melhor caso, que seria uma árvore balanceada, a complexidade é O log de n, e no pior caso, essa complexidade seria igual ao número de nós ON. E essas afirmativas elas são válidas para todos os comandos principais da árvore binária de busca, seja na inserção, na busca e remoção. No pior cenário, a gente trata-se de uma árvore completamente degenerada. E se caso isso ocorra, todos os nós, exceto o nó folha, possuem apenas um filho.
Para se ter certeza de que a nossa árvore ela é eficiente, mesmo no seu pior caso, a gente pode utilizar as sentenças abaixo. Primeiramente, a gente procura as árvores que se reestruturam toda vez que elas ficam desbalanceadas por causa de inserções ou remoções efetuadas, como por exemplo a árvore AVL, e também a gente pode observar as árvores binárias de busca ótima, que vão montar uma árvore eficiente a partir de chaves e informações sobre a probabilidade de acesso de cada uma. E essa sentença ela serve apenas para busca sem inserção nem remoção. Então aqui a gente pode ter um exemplo da árvore binária de busca no melhor caso, aqui no caso comum, no caso típico, e aqui seria no pior caso. As vantagens de se utilizar a árvore binária de busca são o tempo de acesso e registro relativamente curtos, o custo de inserção e remoção, que é o O log de n para o caso médio, economia de espaço e a previsibilidade em termos de profundidade. As desvantagens seriam o pior caso, que é o O de n, tanto para pesquisa quanto para inserção e remoção de dados. A retirada de um registro ela é mais complexa do que a inserção dele, e o maior tempo na transição dos dados. As diferenças entre árvore estática e árvore dinâmica seriam que com a árvore dinâmica a gente usa a lista encadeada, enquanto que já na árvore estática a gente vai utilizar o array. E outra diferença também é que quando a gente utiliza a árvore estática é necessário definir o número máximo de nós na nossa árvore, enquanto que na árvore dinâmica o espaço de memória ele é alocado em tempo de execução. Agora a gente começa a falar sobre as declarações iniciais, que é a declaração das variáveis, que é a informação dos dois ponteiros apontando para a esquerda e para a direita, ou seja, a gente tem uma struct no esquerdo, que é o nó esquerdo, né? Struct no direito, que é o nó direito. E dentro dessa struct no, a gente tem ter o int, que é o info. E a TAD declarada é semelhante ao da lista encadeada, já que a árvore é criada em uma árvore dinâmica, além das bibliotecas que têm que ser inseridas. Para a criação de uma árvore, a gente aloca dinamicamente o ponteiro do tipo argvbin e, se houver sucesso na alocação, atribui ele um valor nulo. Ou seja, se a raiz for diferente de null, a raiz vai receber esse valor null e vai retornar para a raiz. Para buscar um elemento, a operação de busca em uma árvore binária por um determinado valor pode ser feita de maneira iterativa ou recursiva. A busca se inicia pelo nó da raiz. Caso este não seja o procurado, é iniciado o percurso obedecendo os critérios descritos anteriormente. A busca se estende até o valor a ser encontrado ou até chegar em algum nó que não possui filhos. Ou seja, nesse exemplo aqui, a gente tem o valor procurado 30. Então, ele sai da raiz, o valor procurado é menor do que 50. Então, vai visitar o filho da esquerda, porque o da direita é maior. Depois, o valor procurado é maior que 10. Então, ele vai para o filho da direita. E aí, é encontrado o valor de 30. E é fim, né? O valor procurado é igual ao do nó, retornar dados do nó. Nesse caso, a gente tem aqui a verificação se a árvore existe, né? If a raiz for igual a null, retorna a 0. Depois retorna 1 se o elemento for encontrado, enquanto nessa estrutura, enquanto faz essa consulta. Vai percorrer a subárvore direita e vai percorrer a subárvore esquerda, dependendo do valor procurado. A inserção de um elemento pode ser feita de forma recursiva. É feita uma busca pelo espaço adequado para a informação. Se o valor a ser inserido for maior que a raiz, segue-se pelo filho da direita. Se o valor a ser inserido for menor que o raiz, segue-se pelo filho da esquerda. O processo é encerrado até que se encontre um nó que mantenha a ordenação da árvore. Ou seja, nesse exemplo a gente tem a inserção do valor de 40. Então, saindo da raiz, como 40 é menor que 50,
ele vai visitar o filo da esquerda. Como é maior que 10, vai para a direita. Como é maior que 30, vai para a direita. Como é menor que 45, vai para a esquerda. Como não existe mais filho na esquerda, o valor passa a ser o filho da esquerda de 45, ou seja, esse valor de 40. Então a gente tem esse código, a gente começa sempre verificando se a árvore é nula, certo? E aloca-se um nó. Retorna zero em caso de erro na alocação, né? Se o novo for igual a nulo, no caso. A atribuição dos valores ao novo nó. Então a gente tem o info, que a gente falou, das variáveis, né? A direita e a esquerda. E o caso o nó estiver vazio, a raiz vai receber esse valor, ok? Cria uma estrutura para percorrer a árvore. Então é criada essa estrutura que vai percorrendo toda a árvore. Navega nos nós da árvore até chegar em um nó folha. Insere como filho desse nó folha e retorna 1 em caso de sucesso. Para remover um elemento, é feito de forma recursiva, assim como na inserção. É feita uma busca pela estrutura. Se o valor a ser removido for maior que o raiz, segue-se pelo filho da direita. Se o valor a ser removido for menor que o raiz, segue-se pelo filho da esquerda. O processo é encerrado quando o nó a ser removido for ou não encontrado. Existem 3 possíveis casos de remoção, que serão tratados nos próximos slides. Então, nesse exemplo aqui, o valor a ser removido seria o 45. Então, a gente tem... o primeiro caso é o nó não possui filhos, o nó folha, né? O algoritmo irá percorrer a subárvore e apenas remover o nó. Ou seja, a gente vai percorrendo até achar o 45. E aí é retirado o 45. Ele não possui filhos, então é só retirado. Agora, caso o nó possua um filho, o que acontece? O anterior, ele vai percorrer a subárvore normal, mas vai substituir o nó pelo seu nó filho. Ou seja, o 10, nesse caso aqui, que é o anterior, ia para o 30, que é o atual. O 30 será removido. A partir do momento, o 10 vai para o 45, que era o filho do 30. E se o nó possuir 2 filhos, tem 2 opções: substituir pelo maior da esquerda ou substituir pelo menor da direita, ou seja, caso 2. O algoritmo deve percorrer a subárvore como todo e substituir o nó raiz da subárvore seguindo a regra. Se o filho da esquerda se o filho estiver à esquerda, deve-se substituir o nó pelo maior valor das subárvores à esquerda. Se for pela direita, deve-se substituir pelo menor valor. Então, a gente tem esse exemplo assim de remoção de um nó com ambos os filhos. Remover o nó atual e substituí-lo pelo nó mais à direita da subárvore da esquerda do nó atual. Então, a gente tem, nesse caso, a remoção do 40. E o último, à direita, seria o 35, que vai ocupar o espaço que estava o 40. Então, a gente tem sem filho da esquerda, apontar para o filho da direita. Trata nó folha e nó com um filho. E procura o filho mais à direita, a subárvore da esquerda. Então, a gente tem essa estrutura para fazer. Copia o filho mais à direita na subárvore da esquerda para o lugar do nó removido. E vai liberar. Para remoção, verifica a existência da árvore e, quando acha o nó a ser removido, trata o tipo de remoção. Continuando na árvore, procurando o nó a ser removido. Agora, falando sobre a função de liberação dos nós. Como se pode ver no esquema representado, a função percorre a árvore e libera os nós das extremidades. Assim que o nó é liberado, ele procura outra extremidade e assim sucessivamente. Como no exemplo aí tá, passo 1 visita B, depois visita o nó D, depois ele libera D, volta para B.
visita E, F, libera F, volta para E. E assim até chegar no A e liberar o A. A função que libera o nó, ela recebe o nó com valor e primeiro te checa se o nó existe. Se não, ele retorna. Depois, libera o nó esquerdo usando recursividade. Assim que libera todos os nós esquerdos até chegar ao último, onde não haverá outro nó, ele acaba indo para a direita e libera todos os nós à direita, e depois é liberada a memória do nó e atribui null para o ponteiro. E a função de liberar a árvore recebe a raiz e checa se a raiz existe e utiliza a função de liberar os nós para liberar a memória dos elementos da árvore. Logo após, libera a raiz. A função de altura da árvore calcula a altura ou profundidade da árvore, que consiste em percorrer os nós até saber a altura, para poder saber o tamanho dessa árvore. Ela inicia no A, nesse exemplo, visita B, visita D. D é um nó folha, que seria um nó da extremidade da árvore, então sua altura é 1, volta para B, visita E. E é nó folha, a altura também é 1, volta para B. A altura de B é 2, maior a altura dos filhos, que seria 1 só, mais 1, que seria o próprio B. Então volta para A. Faz a visita no C, C é nó folha, a altura é 1, volta para A e compara a altura do lado direito com o lado esquerdo. Como a altura do lado esquerdo é maior, você soma A com a altura da árvore esquerda, que totaliza em 3, que é a maior altura. A função altura checa se a raiz existe e se o ponteiro não é vazio. Depois busca de forma recursiva os nós para fins de contagem e definição da altura. E no final da função, há a comparação do lado esquerdo e direito da árvore, retornando qual deles tem a maior altura. Outra função auxiliar é a do total de nós, na qual a árvore é percorrida contando os nós. No exemplo, o programa visita B, visita D. D é um nó folha, conta como um nó e volta para B. Visita E. E é nó folha, conta como um nó também, volta para B. Então, os números de nós em B é 3 até agora. O total de nós à direita, que é 1, mais o total à esquerda, 1, mais o próprio B, que é mais 1. Volta para A e visita C. C é um nó folha, conta como um nó, volta para A. Então, o número de nós em A é 5. O total de nós à direita, que seria 1, e o total de nós à esquerda, que é 3. Mais o próprio A, que dá 5. A função começa checando se a raiz e seu ponteiro realmente existem. Então, a função de busca de forma recursiva os nós, retornando sempre o resultado da soma anterior mais 1. Há também a função para imprimir os valores da árvore da ordem direita para a esquerda, começando checando se a raiz e o seu ponteiro não são vazios. Então, imprime os valores da direita para a esquerda, usando a própria recursividade. E, por último, a função para checar se a árvore está vazia. Se a raiz ou o seu ponteiro for nulo, a função retorna o resultado de 1, no caso dela existir, e 0 dela não existir. E agora, apresentando um código criado como exemplo, ele começa introduzindo um vetor chamado dados com 8 elementos já pré-definidos. Cria-se a árvore utilizando a função para criar a árvore e depois a de inserir os nós em um laço. É adicionado um nó por um, utilizando a função de inserir, e utiliza-se a função de imprimir, assim como o total de nós e a altura. Essa impressão dos nós, assim como o total de nós e a altura da árvore, vai servir para usar como comparação do resultado final, depois de usarmos algumas funções dentro dessa árvore. A partir daí, há uma consulta na árvore, utilizando a função propriamente de consulta para procurar a existência do nó de número 20 na árvore. Então, a checagem da existência desse item na árvore com o comando ifs. Se existe ou não, vai ser impresso o resultado. E outra consulta dessa vez é a do nó de número 5, checando se existe ou não, imprimindo de acordo com o resultado, igual anteriormente. E logo após há um exemplo da remoção do nó 10. Caso ele exista,
tendo a confirmação da remoção impressa. Se foi removido ou não, se ele realmente existiu ou não, o nó de número 10. E também verifique se há o nó de número 40 e o remove se ele existir, tendo confirmação impressa. Depois que essas funções são aplicadas, são exibidos itens da árvore em ordem, total de nós e altura da árvore, atualizados, no caso, após as outras funções de remoção. E, no fim, é liberado o espaço alocado da memória da árvore. Esse espaço ele é liberado no final da função main. E aí estão os resultados. Podemos dizer que no console houve realmente a alteração de altura da árvore, já que teve a alteração do total de nós, porque foi removido o nó de número 40, que realmente existia nessa árvore.